E já aqui está o Gustavo Carvalho, muito bem-vindo. Olá, obrigado. Olá, Gustavo, estás bem? Tudo bem? Gustavo, tu és o criador do podcast Humor à Primeira Vista. Sim, exatamente. Então, explica só um bocadinho lá para casa. Então, o Humor à Primeira Vista é um podcast sobre humor. Neste caso é feito pela ESCS FM, que é a rádio da Escola Superior de Comunicação Social, onde eu tirei o curso de jornalismo. E depois, entretanto, surgiu também o Expresso na equação. Isto já há coisa, talvez um ano e qualquer coisa. E basicamente eu entrevisto pessoas ligadas ao mundo do humor, por exemplo, comediantes como a Luana. Ainda não aconteceu, mas pode vir a acontecer. Então, e uma pessoa como eu, não pode, não é? Tem de ser só Depende, não sei, imagina, também já entrevistei fãs de comédia. Neste caso até foi um professor meu que é bastante fã de comédia, e também foi fixe, também tive bom feedback desse episódio. Portanto, se tiveres algum tipo de interesse e acho que se souberes explicar de que é que gostas e expressar-te, acho que pode ser sempre uma questão. Uma mais-valia. Exato. Gustavo, tu agora vais voltar com uma nova temporada, ou seja, o Humor à Primeira Vista já tem uma temporada bastante... Eu normalmente não chamo de temporada, ou seja, neste caso, regressou até ontem, o primeiro episódio depois de uma pausa desde o verão. Foi o episódio 31 já há 30 episódios que podem ir ouvir em todas as plataformas. E com grandes convidados, não é? Ricardo Araújo Pereira, Joana Marques, Pedro Buxeri, Cátia Domingos. Sim, vários. Grande Pedro Buxeri. Sim, exatamente, daqui. E neste caso o último episódio foi com o André de Freitas, que também já teve cá no curto-circuito uma vez. E acho que ficou muito fixe, por acaso foi um dos episódios que acho que resultou melhor, porque o André tem uma carreira internacional e deu para perceber esse lado que neste caso com humoristas que normalmente stand-up comedians portugueses, alguns tentaram lá fora, mas ele teve lá mesmo 5 anos em Londres, então acaba por ser uma perspectiva totalmente diferente. Olha, e qual é que foi o convidado mais engraçado? Não me digas que foi o Pedro Buxeri. Porque à partida foi outro, sem ser o Pedro Buxeri. Sem ser ele, não conta. Não sei, isso é difícil de dizer, porque normalmente é um podcast que fala muito sobre comédia, aqueles detalhes, para quem gosta mesmo de humor. E mesmo para quem não gosta, ficar a conhecer, ou seja, não é propriamente um podcast em que haja assim, situações super engraçadas, também há, obviamente, claro, porque são normalmente humoristas e também a conversa também não é super séria, mas não sei, eu lembro, há uma rubrica em cada episódio em que basicamente o convidado conta sempre a história de como é que conheceu o Ricardo Araújo Pereira, e normalmente há sempre histórias boas. Pois. A Cátia Domingos tem uma que é excelente, o Guilherme Fonseca também tem uma que é muito boa. E várias. E se forem está tudo no teu podcast? Sim, está tudo no podcast, e neste momento, agora no Instagram do Humor à Primeira Vista, podem seguir o humoraprimeiravista.podcast. Comecei agora recentemente a filmar também certos, como por exemplo essas rubricas, e já podem ver alguns lá que o pessoal gostou. Neste caso, este último episódio teve assim umas histórias fixes sobre comediantes até internacionais, como Bill Burr e o Jim Gaffigan. Não sei se conheces, a Luana de certeza conhece. Então tem assim umas histórias fixes que podem ir ver também no Instagram. Olha, e tu tens um episódio especial ao vivo, certo? Fiz um episódio especial ao vivo. Foste ver, depois foste, exatamente. E gostaste? Gostei bastante. Neste caso foi com o Frederico Pombares, o Henrique Dias e o Roberto Pereira, que eles fizeram uma série de sketches chamada Ferro Ativo, e que na altura, no episódio, se bem te lembras, Luana, eles até anunciaram que iam voltar. Entretanto, acho que ainda não devem estar ainda a planear, penso eu, mas basicamente esse episódio foi mesmo só ao vivo. Quem pôde assistir aproveitou, quem não pôde, olha. E tu pedes sempre aos comediantes para levarem um comediante que os inspira. Exatamente. Isso é uma parte gira, porque não só as pessoas ficam a conhecer o comediante que vais entrevistar, mas também o outro. Sim, e era um bocado esse o objetivo também no início, porque acho que pelo menos se calhar também sentes isso. Eu sinto que em Portugal ainda há um bocado a cultura de gostar de certos comediantes e se calhar não... Por exemplo, vamos a um festival de música, é muito mais fácil nós ficarmos a conhecer uma banda que não conhecemos e de repente ficamos a gostar dessa banda. Em Portugal, com os comediantes, é sempre mais ou menos, eu gosto daquele e do outro, se bem que já começa um bocado a mudar isso é bom. Houve algum convidado que surpreendesse na escolha do comediante?
Há sim vários. Normalmente o que eu faço sempre é perguntar mais ou menos 3, 4 nomes de comediantes de quem o convidado gosta, para depois também não calhar muito na ideia da repetição. Por exemplo, comediantes mais conhecidos como o Dave Chappelle já foram falados várias vezes, Claro. e acaba por sempre ser uma abordagem diferente, portanto também é interessante. Mas tento sempre também explorar comediantes que não tenham sido falados. Mas o meio inesperado, assim, um que não estás mesmo à espera. Talvez o Gilmário Vemba, que é um comediante angolano, sim, quando ele foi ao podcast, ele falou do Bernie Mac, que era um comediante quem eu também conhecia muito pouco. É um comediante mais antigo, ele até já morreu. E era ali dos anos, eu acho, 80, talvez. E foi assim uma escolha um bocado diferente, foi fixe. Mas para vocês, comediantes, é bom até irem ver essas referências, sim, não é? claro, Para se inspirar. para ficar a conhecer. E olha, Gustavo, tu agora vais voltar com o podcast, sai quinzenalmente às quintas-feiras. E vai trazer umas rubricazinhas novas. Só para fechar, podes divulgar que rubricas são essas? Sim, até no episódio que saiu ontem, lá está, podem já ouvir, e basicamente uma das rubricas novas eu faço com que o convidado leve, se for stand-up comedian, leva um beat, uma piada que ele próprio escreveu, ouvimos a piada e depois o comediante explica todos os detalhes sobre como é que construiu aquela piada. Neste caso, com o André, era uma piada que ele tinha feito, era um vídeo que estava no YouTube, ele explicou mesmo ao detalhe, até chega ao pormenor de explicar porque é que escolhe um número para dizer e não escolher outro número. Que giro. Então acaba sempre por ser fixe também as pessoas que estão a ouvir conhecerem essa parte de detalhe, de construção, exatamente. É giro. Olha, Gustavo, muito obrigada por teres vindo. Obrigado. Malta, vão ouvir o Humor à Primeira Vista, sigam também no Instagram, porque realmente é interessante e dá para conhecer uma série de coisas novas para toda a gente, às vezes até para mim, sempre. Obrigada, Gustavo. Obrigado. Obrigada.